Olá a você que nos acompanha em casa pelo NT Sul. O assunto hoje é cadastro positivo. A gente recebe aqui no estúdio a advogada Angeline Kremer e ela vai trazer um pouquinho de informações acerca dessa nova modalidade de cadastro oferecida aos birôs de crédito. É isso? Como vai, Angeline? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, muito obrigada. É um prazer estar aqui aí colaborando com a informação do consumidor e tentando esclarecer um pouco do que é esse cadastro positivo, que a maioria das pessoas que conversa comigo pergunta, mas o que é cadastro positivo? Pois é, as pessoas estavam habituadas com os registros que o SPC e os outros, que é o mais conhecido, é o SPC, tem o Serasa também, mas o SPC é o mais comum, que faz o cadastro dos devedores, né? Que é o pessoal que está com o nome sujo na praça. Mas o que é esse cadastro positivo, então? Bom, o cadastro positivo, ele nada mais é do que um banco de dados. Esse banco de dados hoje tem a informação do comportamento de pagamento, comportamento de gastos, pontualidade no inadimplemento de contas de mais de 120 milhões de pessoas físicas e jurídicas. Foi um cadastro que foi feito compulsoriamente. O consumidor tão somente precisa ter sido notificado, tá? A partir disso, esse banco de dados vai compilar, então, essas informações e gerar uma nota. Quão bom pagadora eu sou, tu é. E para que é isso? Esse banco de dados foi formado para que as instituições financeiras possam ter acesso a essas informações. A justificativa é que agora, com todas essas informações, as instituições possam efetivamente verificar o risco de inadimplência e assim a proposta é que barateiem o acesso ao crédito e atribuam vantagens, então, a esses bons pagadores. Tem aqui duas questões bem importantes, então. A partir do dia 11 de janeiro, com a efetividade do cadastro positivo, todos tivemos o nome incluído neste cadastro sem pré-autorização, né? Que é o termo que tu te referes aí sobre a compulsoriedade, que é de maneira indiscriminada e sem o consentimento. Se eu estou em desacordo com isso, eu não gostaria de constar, é um direito meu retirar o meu nome desse cadastro positivo? Todos os birôs, os chamados birôs, são as gestoras desses dados. Boa Vista, SPC Brasil, Serasa Experian, todas essas empresas devem fornecer canais de atendimento ao consumidor, seja por telefone ou próprio site, para que o consumidor possa solicitar sua exclusão e num prazo máximo de 2 dias úteis, os dados devem ser excluídos desse banco. Tem vantagem em me manter no cadastro positivo? Tem desvantagem? Qual é o risco que esse nome disponível, os meus dados disponíveis para essas instituições de crédito podem me oferecer? Bom, se tu mantém as tuas contas em dia, tem essa pontualidade, necessariamente tu vai ter uma nota mais alta. Então não é prejudicial. Ninguém vai olhar aquilo e te cercear uma tomada de crédito, uma abertura aí de carnê, enfim, com base nessas tuas informações. Agora, tá passando por um problema financeiro, não tem disciplina no pagamento, porque às vezes não é nem dificuldade financeira, às vezes a pessoa não é tão disciplinada, então não tem porquê manter um tratamento de dados que vá te prejudicar futuramente, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Ele pode ajudar ou pode atrapalhar o acesso ao crédito. Então, a partir dessa informação que tu deste agora sobre o inadimplemento ou o atraso no pagamento das contas, seja por qualquer uma das razões que cada um sabe, tô jogando contra mim ao manter meu nome no cadastro positivo. Tô jogando contra mim se não tem essa pontualidade. Agora, sou uma boa pagadora e preciso de um empréstimo para trocar o meu carro, por exemplo. Antigamente, antes do cadastro positivo, como os bancos só tinham acesso às informações negativas do consumidor, ele precisava jogar alto a taxa de juros para compensar aí o risco de insolvência. Então, agora, esse déficit informacional, ele, a princípio, foi sanado. Então, tendo essa perspectiva de um bom pagador,
o crédito, então os juros seriam mais baixos, mas isso ignora um monte de variáveis implícitas no nosso sistema de juros do país. E quem garante que a melhor predição do nosso comportamento futuro é o nosso comportamento passado, né? Então, a gente realmente não tem certeza do que vai acontecer. Promete o PROCON que caso esses benefícios não se mostrem factíveis, viáveis, a instituição tem a intenção de fazer uma campanha massiva para o descadastramento dos consumidores. Porque pensando que desde o dia 11 de janeiro a gente tem essa ferramenta implementada, são poucos dias para avaliar se houve uma mudança no comportamento, inclusive nos retornos prometidos sobre um juro mais baixo, que poderia ir bastante contramão à economia, que a gente percebe que embora os números digam que a inflação caiu, a gente tem o dólar disparado, tem outros indicadores que apontam para que isso não se concretize, né? Exatamente. Essa é a minha maior crítica. É muito complexo. A gente envolve interesses políticos, econômicos, variáveis de cenário internacional. Então, são tantos detalhes que eu, sinceramente, não acredito que o cadastro positivo e que essas informações do consumidor sirvam para ter essa queda expressiva no montante de juros, até porque ainda que só existisse dados compilados de cadastro negativo, o banco tem sim bancos de dados armazenados, né, dos consumidores, ainda que não divulgados, né? Existe, exatamente. Tem algum risco implicado aí em eu ter o meu nome no cadastro positivo e disponível para essas entidades de crédito? Bom, a moeda hoje, dizem que os dados são o novo petróleo, né? Então hoje a gente tem os dados de todos os brasileiros economicamente ativos, reservados, enfim, dispostos em um só lugar. Então, o risco sim, o risco de vazamento de dados. Mas qual é o cuidado da lei do cadastro positivo? Ela exige que as gestoras de dados, os birôs, tenham no mínimo 100 milhões de reais de patrimônio líquido, justamente para ter força financeira para honrar a eventual indenização oriunda de vazamentos, né? Vamos ver se realmente vai ter esse policiamento. Cuidado também, a lei impõe na segurança. É previsto, então, uma certificação que deve ser renovada a cada 3 anos e todo ano vai ter uma fiscalização para garantir que realmente os dados estão sendo protegidos, que há segurança, que estão, enfim, trabalhando contra invasões aos dados das pessoas. As instituições de crédito têm uma nota, têm um score acerca do comportamento de crédito, de pagamento, enfim, de cada um dos consumidores. Eu tenho acesso a essa informação? Eu consigo saber qual é a pontuação que me é atribuída? Então, no início do ano, quando veio então a vigência do cadastro positivo, eu fui ver então qual era a minha nota, né? Fiquei curiosa para saber na prática, fui notificada, regularmente notificada pelo meu e-mail. Então, entrei no site do Boa Vista e casualmente me chamou a atenção que, embora os meus dados compulsoriamente tenham sido cadastrados, para que eu tenha acesso a eles, eu tenho que fazer um cadastro, uma senha. Entrei lá, verifiquei o meu score. Passei para o site do Serasa Experian e o score era completamente diferente. Então, percebi que para cada birô, para cada gestor de dados, existem requisitos, existem formas de avaliações diferentes. Quais são elas, não tive acesso. E isso não é explicitado a partir dessa determinação da criação do cadastro positivo para ninguém? Não, mas dentro das prerrogativas da lei, se o consumidor tiver interesse, ele precisa entrar em contato pelo serviço de atendimento ao consumidor para verificar, então, o que está compondo a minha nota, né? Uhum. E se sentir prejudicado também? Se sentir prejudicado, se os dados estiverem equivocados, se não quiser mais que seus dados estejam nesse banco. Então, o serviço de atendimento ao consumidor é o canal para a gente gerenciar e regular o uso dos nossos dados. E é importante que a gente esteja atento, né? Mas o que mais me incomoda pessoalmente é que depois desse cadastro que eu fiz, depois de verificar a minha nota,
imediatamente eu passei a receber inúmeros e-mails de ofertas de empréstimo, de condições especiais de pagamento. Então, mal começou e a parte nefasta da compilação de dados pessoais já tem me atingido. Então, a isso também resta, então, buscar Procon, buscar o judiciário para... E a partir dessa experiência fica um alerta importante, né? Esses dados não ficam necessariamente retidos em um banco de dados onde talvez não haja mais acesso. Deveriam estar centralizados, e espero que aí em agosto, com a Lei Geral de Proteção de Dados, esse cuidado seja cobrado, seja, enfim, verificado, porque hoje a gente fica refém, né? A gente coloca lá o nosso e-mail, a nossa senha para verificar a nossa nota, automaticamente eu sou bombardeada por ofertas de crédito. Isso não é proteção ao crédito, não é política pública de consumo consciente, né? Muito pelo contrário, é uma exposição do consumidor e nem todos têm essa educação financeira, né? Então, realmente, esse é o lado mais nefasto que eu vejo. Pode se transformar numa armadilha. Com certeza. Então, ficou a dica aí, a mais importante delas, né? Que a partir do cadastro positivo, o que parece beneficiar as entidades de crédito e, posteriormente, o consumidor com uma redução dos juros, seja no tipo de negociação financeira que se propuser, também tem o risco do vazamento de informações e, a partir disso, esse bombardeio aqui que a Angeline pessoalmente relatou de ofertas e de sugestões e até eventualmente inoportunos, né, Angeline? Porque, afinal de contas, a ideia não era essa. A ideia não é essa. Eu busco pensar, torcer para que seja benéfico, mas imediatamente após o meu acesso já veio esse lado negativo. Então, eu realmente estou um pouquinho descrente do que vai ser essa compilação, esse tratamento dos nossos dados. Te agradeço por ter atendido ao convite, ter trazido essas informações e ter aberto o coração também com relação a esse efeito colateral aí que essa consulta pode ter te trazido, né? Mas ficou como uma dica para os nossos telespectadores, o pessoal todo que assiste, acompanha o trabalho aqui do NT Sul sobre se vale a pena manter o nome ou não, né, no cadastro positivo. Imagina, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Eu me coloco à disposição também lá no BVK Advogados. Quando eu participo aqui, já aconteceu de receber ligações para tirar algumas dúvidas, alguma coisa que não tenha ficado bem clara. Então, eu me coloco à disposição porque é muito importante disseminar essas informações para o consumidor para que ele possa exercer o seu livre-arbítrio, né? Quero ou não os meus dados lá. E com isso a gente fica feliz, porque se cumpre o nosso propósito de bem informar e garantir que as pessoas tenham aquilo que precisam para entender onde estão se metendo, como cada um dos processos ocorre, inclusive quando parece ser positivo, mas talvez não seja, né, Daniel Nunes?